Olá, nesta videoaula nós vamos apresentar a segunda parte da nossa discussão sobre equilíbrio eletroquímico. Nós vamos falar sobre a equação de Nernst. A equação de Nernst mostra o efeito das concentrações e pressões parciais sobre o potencial de equilíbrio. Então, para este equilíbrio, A mais B mais elétrons dando C mais D, o potencial vai ser dado pelo potencial de equilíbrio padrão, menos RT sobre ZF, onde Z é o coeficiente dos elétrons, F é a constante de Faraday, R é a constante dos gases, T é a temperatura absoluta e o logaritmo neperiano do quociente de atividades. O potencial padrão corresponde ao potencial quando o quociente de atividades é igual a 1. O que é atividade? Bem, a atividade tem uma definição termodinâmica bem precisa, mas nós vamos pensar nela como uma espécie de concentração efetiva para o caso de solutos. Então, a atividade seria dada por um coeficiente de atividade vezes a concentração. Por que esse coeficiente não é igual a 1 sempre? Porque nós temos o efeito de outros solutos na solução. Mas, para os nossos exemplos neste curso, nós vamos considerar que esse γ é igual a 1, portanto, a atividade é igual à concentração. Concentração expressa como? Como mols por litro, o que é uma unidade arbitrária, mas a gente não precisa se preocupar com essa arbitrariedade, porque ela também é utilizada no cálculo do potencial padrão. Então, o valor final do potencial obtido é um valor que independe da escala de atividade utilizada. Para gases nós temos a mesma coisa, uma espécie de pressão parcial efetiva, e nós iremos substituí-la em nossos exemplos mais simples pela pressão parcial desse gás em atmosferas. Para sólidos e líquidos puros ou quase puros, a atividade pode ser considerada como unitária. Então, vamos aplicar isso. Retomando aquela nossa tabela de potenciais padrão, quem é mais nobre, cobalto ou níquel? Bem, nós vemos que o potencial do cobalto é mais negativo que o do níquel, então o níquel é o mais nobre. Vamos aplicar a equação de Nernst. Para o níquel, por exemplo, a equação daria menos 0,250, que é? É o potencial padrão do níquel. Menos RT sobre 2F. O que é o 2? É o coeficiente dos elétrons. O logaritmo da atividade do níquel, que é o produto, sobre a atividade do níquel 2+, que é o reagente. Ambos elevados a 1, porque aqui é 1 e aqui é 1 também. A atividade do níquel, como é um sólido puro, vai ser igual a 1. Então, nós podemos traçar o potencial em função da atividade do níquel 2+. Está aqui a curva. Para atividade do níquel igual a 1, o que acontece? 1 sobre 1 é 1, logaritmo de 1 é 0, então este termo desaparece. Potencial igual a menos 0,25. Está aqui. Se a atividade do níquel 2+, for superior a 1, o que acontece? Este valor fica menor do que 1, este logaritmo fica negativo. Como eu tenho um menos aqui, eu vou obter valores maiores do que 0,25. No caso contrário, para atividades menores que 1, este valor vai ser positivo, eu tenho menos aqui, então nós vamos obter valores menores do que o potencial padrão. Se este valor descesse até 0, isso aqui iria para menos infinito. Fazendo a mesma coisa para o cobalto, vai ser semelhante, com a única diferença de que na atividade igual a 1, o potencial vai ser menos 277 mV. Assim, para uma dada concentração dos íons, ou uma dada atividade, realmente o níquel é mais nobre do que o cobalto. Entretanto, se tivermos uma concentração muito menor de íons de níquel na solução,
o que acontece? Ele vai se comportar como menos nobre, ou seja, tem pouco íon na solução, ele vai tender a se dissolver. Assim, se nós tivermos uma quantidade razoável de íons de cobalto na solução, 0,8, digamos, de atividade, frente a um níquel numa concentração baixa, existe a possibilidade de ambos terem o mesmo potencial. Neste caso, 0,8, 0,28, um potencial de menos 0,29. A gente pode ter, inclusive, o inverso, se a concentração aqui for menor, o cobalto se comportaria como mais nobre do que o níquel. Bem, então vamos agora calcular uma força eletromotriz aplicando Nernst. Nós tínhamos feito um exemplo no outro vídeo do cálculo da força eletromotriz para essa pilha cobre-zinco. Mas a gente calculou sem saber de Nernst, então a gente calculou isso supondo condições padrão. Deu 1,4 volts. Agora vamos aplicar Nernst. Mas só olhando para cá vai ser difícil aplicar Nernst, porque eu precisaria saber a concentração dos íons nessa solução. Então vamos chutar. Vamos dizer que o cobre tenha 3 mols por litro, bem concentrado, portanto, e o zinco esteja bem diluído, 10 a menos 6 mols por litro. Então vamos fazer o cálculo para o cobre. O potencial do cobre vai ser o potencial padrão do cobre, que é 0,337, menos RT sobre 2F, esse 2 aqui, logaritmo da atividade do cobre metálico, elevado a 1, sobre a atividade dos íons de cobre, também elevados a 1. A atividade do cobre metálico é 1, do cobre 2 mais é 3, então a gente faz as contas, dá 0,351 volts. Para o zinco, vamos fazer a mesma coisa, menos 0,763, RT sobre 2F novamente, elevados a 1, elevados a 1, aqui é 10 a menos 6, então a gente vai obter um valor mais negativo do que esse aqui, porque esta atividade dele é menor do que 1, então a gente vai ter menos 0,940. Calculando a FEM, a gente vai ter agora 1,291 volts, ao invés de 1,4 volts. Vamos agora calcular a FEM para uma pilha mais real. O que eu quero dizer com mais real? Vamos considerar outras reações que a gente não pensou naquele cálculo inicial. Está aqui uma descrição. Seja uma pilha galvânica por um eletrodo de cobre e outro de zinco, até agora está igual. Ambos imersos em uma solução de sulfato de cobre 3 molar. Ah, tudo bem, está batendo. 100 íons de zinco. O que a gente vai fazer com isso? Com pH igual a 6. Por que eu quero saber do pH? E a aerada. O que significa aerada? Significa que tem ar dissolvido. Qual será o anodo, qual será o catodo e qual será a FEM? Bem, a FEM é a potencial do catodo menos potencial do anodo. Provavelmente a peça de cobre funcionará como catodo e a de zinco como anodo. Por quê? Porque o zinco, a gente sabe, é muito pouco nobre, ele vai tender a se dissolver. Mas a gente vai esquecer essa hipótese inicial, vamos trabalhar a partir do zero. Vamos considerar todo mundo que está lá na pilha. A primeira coisa óbvia, o cobre, o zinco e a água. O que mais? Íons de cobre e íon sulfato, porque nós temos 3 mols de sulfato de cobre. O que mais? H+, e OH-. O que mais? O2 e N2, porque nós temos ar dissolvido. E a gente vai levar em conta também algumas coisas que não estão originalmente nessa pilha, que são íons zinco 2+, formados pela dissolução do zinco, e íons SO3 2-, formados da reação a partir do íon sulfato. Então vamos aplicar Nernst para uma das reações possíveis. Vamos pegar o oxigênio, está lá presente. O oxigênio ele pode reagir com a água e 4 elétrons formando OH-. Qual é o potencial padrão? 0,401. Como é que eu sei? Eu procurei na Wikipedia, está aqui, 0,401. Então, qual é o potencial de equilíbrio? É o potencial padrão, 0,401, RT, 8,3 vezes 298, Z, 4, F, constante de Faraday, 96.500, logaritmo do quociente de atividade. O quociente vai ser dado pela atividade do OH-, que é o produto, elevado a 4,
sobre a atividade do oxigênio, mas a gente já pode substituí-la pela pressão parcial do oxigênio, elevado a 1, e a atividade da água, elevado a 2. A gente começa, por exemplo, pelo oxigênio. Qual é a pressão parcial do oxigênio? É 0,21. Por quê? Porque ele está misturado com nitrogênio e a relação entre oxigênio e nitrogênio é 0,21 para 0,79. Então, 0,21 elevado a 1. Água é água quase pura, então vamos considerar como pura, atividade igual a 1. E agora, OH-, atividade 10 a menos 8. De onde é que surgiu isso? Tá, vamos mudar de página. Vocês se lembram? pH igual a 6. No caso, o pH é 14 menos o pOH. E o pOH é menos o logaritmo da atividade. A atividade do OH-, então, é 10 elevado a menos pOH. Para o nosso caso, então, teremos a atividade do OH-, vai ser 10 elevado a menos 14 menos 6. O que é o 6? É o pH. Vai dar 10 a menos 8. Eu já comentei a pressão parcial do oxigênio 0,21 e a atividade da água igual a 1. Assim, o potencial de equilíbrio vai dar 0,864 volts. Vamos calcular agora o potencial para as demais reações de redução. Nós calculamos aqui para o oxigênio, nós podemos calcular para a reação de SO4 formando SO3. O que nós temos? Aqui nós temos o quociente de atividade. O que é 3? É a concentração do SO4. Se lembram? Sulfato de cobre, 3 molar. O que é 1? Atividade da água. O que é o 10 a menos 8? Atividade do OH-. E a atividade do SO3 2-. A gente colocou 10 a menos 6. Por quê? Bem, no início a gente não tem SO3 2-. Então, poderia ser 0 essa atividade. Daqui a pouco a gente discute isso por causa do zinco. Bem, então tem a reação do cobre aqui. Aqui é a atividade do íon de cobre, que é 3 molar. A gente está supondo dissociação completa. E aqui a atividade do cobre metálico igual a 1. A reação do O2, a gente já fez as contas, 0,864. E H+, formando H2, a gente vai ter o quê? 10 a menos 6. O que é isso? É a concentração do H+, a atividade do H+. Por quê? Porque o pH igual a 6 vai dar 10 elevado a menos o pH. E aqui, pressão parcial do H2. Por que é 1? Porque a bolha de H2 vai se formar no líquido. E a pressão do líquido é a pressão atmosférica. Claro, é um pouquinho maior do que a pressão atmosférica, porque a gente tem uma pequena coluna d'água, mas é desprezível. Agora vamos fazer as mesmas estimativas para possíveis reações de oxidação. Quem pode se oxidar? Os dois metais. O cobre pode virar cobre 2+, o zinco pode virar zinco 2+. Então a gente já sabe fazer essa conta para o cobre. Deu igualzinho 0,351. Bem, não é oxidação? Ele não devia botar a equação ao contrário? Se eu botar ao contrário, vão inverter os sinais e eu teria menos 0,351. A gente pode fazer isso? Inverter e fazer o potencial de oxidação? Poder pode, mas a gente teria que fazer os raciocínios todos diferentes do que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente vai considerar sempre o potencial de redução. Mas não é oxidação? É oxidação. Mas também não é oxidação. Porque, olha, a gente está no equilíbrio. No equilíbrio, a reação não é nem oxidação nem redução. Ela está em equilíbrio. Nas duas direções, a velocidade é a mesma. Então, a gente adota como padrão, e essa foi uma decisão internacional, vários anos atrás, de adotar como padrão a reação de redução. Então, eu escrevi aqui como oxidação, mas na hora de fazer a conta, eu fiz a conta como redução. Ou seja, o que é esse 3 aqui? É o cobre 2+. Ele está embaixo, mas ele aqui está como produto, mas eu calculei como se ele fosse um reagente. Muito bem, a mesma coisa para o zinco. Agora, para o zinco, está aqui o zinco metálico, atividade igual a 1. Atividade dos íons de zinco, 10 a menos 6.
Mas o que dizia o nosso texto da pilha? Que não tinha zinco. Não tinha íon de zinco na solução. Por que eu não botei zero, então? Se eu botasse zero, esse potencial ia dar menos infinito e eu não sei trabalhar com menos infinito. Mas eu tenho motivos um pouco mais sérios para dizer isso. Não é porque eu não consigo trabalhar com menos infinito. É porque, na verdade, a equação de Nernst já começa a ter validade quando o eletrodo está totalmente recoberto pelos íons reagentes. Totalmente recoberto significa que existem alguns íons lá. E um número que se considera razoável para início da validade da equação de Nernst é em torno de 10 a menos 6. Então, todo mundo, quando não tem o íon na solução, a gente considera 10 a menos 6. Se fosse 10 a menos 7, 10 a menos 8, tudo bem, não ia dar grande diferença. Terceira reação de oxidação. É a inversa daquela do oxigênio. Ou seja, eu tenho OH-, ele pode formar o gás oxigênio e assim por diante. Agora reparem, este potencial para a reação 3 deu diferente do potencial para a reação 6. Por quê? Não é a mesma reação? No caso do cobre, a gente não fez nas duas direções e deu igual? Mas agora muda uma coisa. Quando eu tenho oxigênio, ele está no ar. Ele está nas bolinhas de ar. Então, a pressão parcial dele é 0,21. Quando eu crio oxigênio, eu estou criando uma bolha em que o oxigênio está puro. Então, a atividade dele passa a ser 1. Então, este 0,21 é que dá essa diferença de 874 para 864. Uma pequena diferença. Agora, então, vamos juntar tudo. E o que a gente faz? A gente está com um monte de valores aí. Qual é a FEM? Olha, a gente vai fazer as combinações possíveis, certo? Os potenciais de redução menos os potenciais de oxidação e ver o que acontece. Está aí, os potenciais de redução estão aqui, os potenciais de oxidação estão aqui. A gente faz a diferença. Esses que estão fraquinhos aqui é porque a diferença deu negativa. E força eletromotriz, para isso aí ser uma pilha, tem que ser positivo. Os valores positivos são esses e o maior valor é 1,804 volts. Então, se esse valor se estabelece, essa é a FEM da pilha. Eu monto essa pilha, vou medir lá a voltagem, tenho lá meu multímetro de novo, meço essa voltagem, vai dar 1,8, é essa a FEM. Mas vamos ver quais são as reações envolvidas. Reação de oxidação é a dissolução do zinco, era o que a gente esperava. Agora, a reação de redução não é a do cobre, é a do oxigênio. Então, o oxigênio está agindo como oxidante, é o que ele faz de melhor na vida, e a gente obtém isso. Mas então, a pilha vai o tempo todo operar com a FEM de 1,8 volts? Não necessariamente, porque a gente tem oxigênio lá dissolvido, porque a solução foi agitada, entrou bolinha de ar. Mas, se a gente bota a pilha para operar, esse oxigênio vai sendo consumido. E é muito provável que ele se esgote, a menos que a gente agite mais, mas que ele se esgote antes do cobre se esgotar. Então, quando o oxigênio se esgota, essa linha aqui desaparece, e quem passa a mandar? 1,291 volts, que é a reação do cobre como cátodo e o zinco como anodo. Muito obrigado.